Paz e alegria, chegamos no Salmo 3, vamos ter o nosso momento de salmoterapia, momento de reflexão, momento de meditação e também de terapia, onde nós vamos aprender, onde nós vamos mergulhar fundo neste Salmo, também elevando a Deus nosso clamor, nossa oração. Aqui o Salmo de Davi, quando fugia do seu filho Absalão. É um salmo, uma oração de alguém que está sendo perseguido, de alguém que está sendo ameaçado de morte, mas olha como o salmista se eleva a Deus e olha também como nós podemos clamar a Deus, recorrer a Deus e como a oração ela serve de terapia, como a oração é eficaz para a nossa saúde mental, claro, além da saúde espiritual. Então, não deixa de ficar até o final, de meditar esse salmo, depois você pode pegar na sua Bíblia e é uma oração para você fazer de manhã, à noite, em qualquer momento da sua vida, para que você possa colocar o seu coração nas mãos de Deus. E também não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Cada vez que você curte, comenta, a plataforma ela envia esse vídeo para mais pessoas. Então vamos orar juntos com esse salmo. Salmos são orações. E aí nós vamos agora colocar nossa alma nesse salmo, elevando a nossa alma a Deus, que sempre nos escuta. Diz assim: o Salmo 3, apelo matinal do justo perseguido, Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Javé, quão numerosos são meus adversários, numerosos os que se levantam contra mim. Numerosos os que dizem a meu respeito, onde está sua salvação em Deus? Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu grito a Javé, e ele me responde do seu monte sagrado. Eu me deito e logo adormeço, desperto, mas pois é Javé quem me sustenta. Não temo o povo em multidão, que em cerco se instala contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois golpeias no queixo meus inimigos todos e quebras os dentes dos ímpios. Ah, Senhor, pertence a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Elevemos o nosso coração a Deus também nesse clamor, com essa fé. Que nossa fé possa despertar para que nós também possamos elevar ao Senhor, porque nós também sofremos perseguições. Hoje nós aprendemos que a nossa luta não é contra homens de carne, nossos inimigos não são as pessoas, mas temos outros tipos de inimigos onde nós travamos uma batalha na mente, no coração, onde nós travamos uma batalha em que as nossas emoções são atacadas, nós travamos uma batalha espiritual que quer nos impedir de caminhar com Deus, que quer abalar nossa fé, mas nós podemos vencer também. Também somos perseguidos de todos os lados para que a nossa fé possa se esmorecer, mas nós podemos recorrer a Deus, como esse salmista recorreu ao Senhor, e nós também vamos recorrer a Deus. E aqui o salmista reconhece que são numerosos esses inimigos, são numerosos os seus adversários, assim como nós também temos numerosos adversários, inimigos, enfrentamos muitos combates no nosso dia a dia. Às vezes nós mesmos, nossa própria carne, sabota a nossa missão, sabota a nossa caminhada. Nós aprendemos com os padres da igreja que nós temos 3 inimigos, que é o demônio, o mundo e a nossa própria carne, ou seja, a natureza humana decaída, que quer nos arrastar, nos impedir de estar na comunhão com Deus, nos impedir de fazer o certo. São adversários que vão ser combatidos e a oração é uma arma poderosa. Por isso nós devemos recorrer a Deus. E são numerosos, mas o Senhor é mais forte do que todos esses inimigos. Devemos ter essa certeza, essa convicção de que o nosso Senhor é mais forte, mais poderoso do que esses numerosos inimigos juntos. Eles não são nada diante do poder de Deus. Se nós colocamos Deus no nosso coração, nós acreditamos firmemente
nesse Deus e recorremos a Ele, cultivamos essa comunhão com Ele, nós não seremos derrotados. Nós vamos sair sempre vencedores. Podemos ser atacados, mas vamos permanecer firmes e de cabeça erguida, como aqui diz o salmista. E aí podemos até passar por momentos difíceis, tribulações, mas o Senhor sempre vai estar pronto a nos erguer. Aqui é interessante que o salmista, a partir do versículo 4, diz assim: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção. Nós não seremos atingidos, o Senhor nos reveste da sua presença para não sermos atingidos. Não podemos deixar que a tristeza nos atinja, a raiva, os sentimentos ruins. Por isso o Senhor precisa estar aqui como escudo para nos proteger. E Ele nos ergue a cabeça. Quantas vezes, Senhor, nós ficamos encurvados, entristecidos, cabeça baixa diante dos ataques que sofremos, diante das perseguições. Quantas vezes nós nos entristecemos, mas o Senhor nos ergue a cabeça. Meu irmão, minha irmã, o Senhor ergue a tua cabeça para que você possa enxergar além. Com a cabeça encurvada, nós olhamos para o nosso próprio umbigo, nós não conseguimos ver além. Por isso o Senhor ergue a nossa cabeça para, com um olhar de fé, possamos enxergar além, saber que tudo passa. Quantas vezes passamos por dificuldades, tribulações e passou. Então nós temos que ter esse olhar de fé, saber que vai passar, mais uma tribulação, mais uma dificuldade vai passar, porque o Senhor é o nosso escudo, Ele está conosco para nos proteger. E aí uma coisa interessante, diz aqui no versículo 5, em alta voz eu grito a Javé, e Ele me responde do seu monte sagrado. Meus irmãos, parece que o povo da Bíblia, o povo mais antigo, parece que eles entendiam muito mais de psicologia do que nós hoje, que temos tanta a oportunidade de conhecimento. Mas eles entendiam, eles sabiam que quando eles proclamavam, quando eles gritavam, declaravam coisas boas para a vida deles, acontecia. Porque de fato Deus, quando Ele criou o ser humano, colocou em nós o cérebro, Ele criou esse cérebro, essa máquina, Ele criou com a capacidade de processar as informações que nós passamos para Ele através dos nossos sentidos. Ele processa e Ele produz hormônios bons, hormônios de boa qualidade, mas também Ele pode produzir hormônios péssimos. Depende muito daquilo que você fala, daquilo que você joga de informação para o cérebro. É muito importante saber disso, meus irmãos, para uma boa saúde mental, para que nós possamos de fato entender esse processo que nós vivemos como seres humanos, de às vezes mau humor, às vezes estamos bem, às vezes não estamos, porque depende muito daquilo que nós jogamos para o cérebro. Então a palavra tem poder. Então, quando você começa a declarar que o Senhor é teu escudo, que o Senhor te responde do monte sagrado, que o Senhor está com você, que Ele te sustenta, quando você começa a declarar isso, o teu cérebro ele processa essa informação e aí ele vai produzir, isso é obra de Deus, ele vai produzir hormônios de boa qualidade. E muda tudo quando você capta as coisas pelos seus sentidos, você joga para o cérebro e ele vai processar aquilo que você jogou para dentro, aquilo que você colocou para ele. Então, por isso que a palavra tem poder. Se você murmura, se você vive reclamando da vida, dizendo que sua vida é péssima, que seu dia vai ser ruim, quando você acorda dizendo, meu dia, ai, que dia ruim, que dia ensolarado, reclamando, o cérebro vai processar isso e o seu dia vai ser ruim porque ele vai produzir hormônios de péssima qualidade. Mas se você acorda e você diz, que dia maravilhoso, hoje o dia vai ser uma bênção, hoje vai ser um dia de alegria, hoje eu vou conseguir vencer todos os obstáculos da vida, hoje eu vou ser mais forte. Isso vai acontecer porque você jogou essa informação para o seu cérebro, que foi criado por Deus dessa maneira, e o teu cérebro, ele automaticamente vai começar a produzir hormônios de boa qualidade, o teu dia vai ser maravilhoso. Por isso que dizem, a palavra tem poder, de fato ela tem poder, porque Deus fez assim o nosso cérebro, para captar essas informações. Então, profetiza palavras de bênção na tua vida hoje e sempre. Fala palavras maravilhosas, fala que o teu dia vai ser bom, que você vai vencer, que você vai mudar de vida. Fala, começa a falar que o teu cérebro vai captar isso e ele vai processar isso na sua vida.
De fato tem poder a palavra. Procura levar para o teu cérebro, através dos teus sentidos, o teu ouvir. Não joga qualquer coisa, não fica ouvindo qualquer coisa, não fica ouvindo as fofocas, as pessoas reclamando. Não, porque isso faz mal para o teu cérebro, para a tua saúde mental. Não fica dando ouvidos a coisas negativas. E se alguém começar a falar, você joga de volta, combate, dizendo, não, mas não é assim, nosso Deus é Deus poderoso. Você começa a declarar isso e você vai ver, o teu cérebro vai captar dessa maneira. E a tua vida vai ser uma vida boa, maravilhosa. Palavras positivas, otimistas, não sejamos pessimistas. Não reclame, não murmure da vida. Por isso que Deus vai dizer lá, nós temos a palavra lá no Novo Testamento, que em tudo devemos dar graças a Deus, em todas as circunstâncias. Nós trocamos os louvores, porque o louvor não é só porque Deus precisa do nosso louvor, Ele vai continuar sendo Deus, com ou sem o nosso louvor, mas é que quando nós louvamos, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, Deus sabe que nós estamos levando informação para o nosso cérebro, para ele processar isso na nossa vida, e ele vai refletir isso na nossa, vai projetar isso na nossa vida, isso no corpo, nas células. O cérebro, quando ele produz os seus hormônios, neurotransmissores, quando ele produz ali as coisas boas, né? Ele vai para todo o nosso corpo. Nós ingerimos aquelas informações, o cérebro ingere, assim como quando nós nos alimentamos, comemos algum alimento, aquele alimento vai ser ingerido, vai separar os nutrientes e vai para as nossas células, corrente sanguínea, vai fazer parte de todo o nosso corpo. Alimentos para o cabelo, para a unha, alimentos que vão fortalecer todo o nosso corpo, vai para todo o ser. Assim também são as coisas que nós ouvimos, vemos, o que nós jogamos para nosso cérebro com os sentimentos, o que nós levamos também para o coração, vai processar tudo isso, vai ingerir e aí vai para o corpo também, vai para todo o nosso ser. Tem coisas que não são questões espirituais. Às vezes é uma dopamina que está faltando, que 10 minutinhos de caminhada já resolve. Às vezes você está precisando de ocitocina, que é aquele hormônio do amor, do bem-estar. Você está sentindo mal, não está legal e tal. Basta você abraçar 3, 4 pessoas, abraça, recebe aquele abraço de amor, já libera o hormônio da ocitocina, aquele bem-estar. Ou seja, tem muitas coisas que não são nem espirituais, mas são coisas naturais, coisas que só basta a gente entender coisas básicas como essa. E aí, uma coisa interessante aqui, Davi, ele, quando estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, olha a perseguição de Davi, o próprio filho dele vinha para matá-lo. Ele estava no palácio, ele soube da notícia que o filho dele estava vindo para matá-lo. Davi sai triste, abatido, cabeça baixa. Diz a palavra que Davi, ele reúne alguns homens, cabeça baixa, vai em direção ao Monte das Oliveiras. Na Bíblia, Monte das Oliveiras significa lugar onde se adora a Deus. Ou seja, Davi foi para o lugar onde se adora a Deus. Davi estava sendo perseguido, era o seu próprio filho. Davi não ficou encurvado, murmurando, reclamando da vida. Ele não foi para a casa do vizinho fazer fofoca, falar mal do filho dele. Ele foi para o lugar onde se adora a Deus, o lugar mais seguro, o lugar certo. Ele recorreu a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos a quem recorrer. Nós podemos ir para o lugar onde se adora a Deus. Seja no nosso íntimo, no nosso quarto, seja na igreja, nós podemos recorrer a Deus. Não vamos ficar recorrendo a pessoas para ficar falando mal de ninguém que está nos perseguindo, que está... Não vamos ficar reclamando da vida, porque isso piora a nossa condição. Vamos para o lugar onde se adora a Deus. Vamos recorrer a Deus, vamos nos colocar aos seus pés e ali nós derramamos nossas lágrimas, ali nós desabafamos. Ou então procuramos pessoas em que nós podemos contar e que vai trazer a presença de Deus para nós. Mas nós não devemos ficar parados, encurvados, murmurando da vida, reclamando, falando mal de ninguém. Porque palavras de maldição é falar mal dos outros, é maldizer os outros, é falar mal das pessoas. Isso gera também maldição para nós mesmos. Então vamos para o colo de Deus, os braços de Deus, vamos nos colocar aos pés desse Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui com mais este salmo, recorrendo a Ti. Que belíssimo salmo, Senhor, onde nós também podemos elevar a nossa alma, podemos recorrer a Ti. São numerosos também os nossos inimigos, nós enfrentamos ataques, sentimentos negativos, tantas e tantas coisas que querem abalar a nossa fé, querem abalar o nosso ânimo, querem tirar a nossa alegria, Senhor, mas nós temos o Senhor, é o nosso escudo protetor, a quem recorremos.
O Senhor nos ergue a cabeça e nós vamos ao teu encontro, Senhor, no teu monte sagrado e vamos ouvir a tua voz. Vamos ouvir o teu decreto sobre nós, o que o Senhor pensa de nós. Não vamos ficar com palavras negativas, mas vamos ficar com a tua palavra, a palavra, as tuas promessas que nos ajudam a levantar. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado por nos amar tanto. E nós também queremos nos deitar e adormecer, despertar, porque o Senhor está conosco. Dai-nos a graça de dormir, dai-nos a graça de dormir sossegado, dai-nos a graça de nos recolher com segurança, confiando em Ti. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas que não estão conseguindo dormir, todas as pessoas preocupadas, angustiadas, que estão sofrendo lutos, tristezas, que estão sofrendo por perseguições. Abençoa cada um desses teus filhos. Coloca no coração deles, Senhor, esta esperança, o teu espírito, para que eles possam erguer a cabeça, que eles possam entender que o Senhor é a proteção, é o escudo deles, que eles podem recorrer a Ti. Eu te entrego cada um desses irmãos. Fortalece a fé desses teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos ajuda a recorrer a Ti. A Tua palavra ajuda a aumentar a nossa fé. Que alegria, Senhor, poder conversar contigo, dialogar contigo. Que alegria saber que a oração tem poder de mudar até o nosso estado de ânimo. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço fraterno. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Reflete nessa mensagem desse salmo.